Segundas, quartas e quintas, tarde essencial. Magazine de informação geral. Aos sábados, às 8 às 10, vamos radiografar melodicamente o continente berço da humanidade. Origens. A música africana tem espaço na Rádio Essencial. Ouça os melhores conteúdos no seu rádio. Para animar a audiência nas horas mortas, a Rádio Essencial oferece muita música sem interrupções no programa Playlist Essencial 96.1 FM. Rádio Essencial, uma rádio de palavra. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. A dança das cadeiras continuou esta semana. Após ter sido apiado da Direção de Informação do MPLA, Rui Falcão voou para o Ministério da Juventude e Desportos. Walter Barbosa, que durante o CAN apressou-se em oferecer uma das vitórias dos Palancas Negras ao Presidente da República, não se sabe em nome de quem, recebeu de volta outro presente, mas envenenado. Barbosa vai para o banco sem se perceber o que de facto a levou a ser substituída antes que terminassem os seus 90 minutos de jogo. Diz-se à boca pequena que o disse-me-disse da alegada falta de apoio do governo à participação de Angola no CAN a fez cair. Ao que o Ministério da Juventude e Desportos sentiu a necessidade de chamar os jornalistas para lhes ler um comunicado sem que lhes tivesse dado a oportunidade de fazer qualquer pergunta. Mas isso são outros 500. O Injude jura que deu de forma faseada e para o período 2022-2024 mais de 7 mil milhões de kwanzas, o que de forma alguma colocaria em risco a preparação para o CAN. O presidente da FAF, Artur Almeida e Silva, foi, portanto, chamado de mentiroso em asta pública, mas o facto é que a ministra caiu. Portanto, as contas não fecham. Algo de errado não está certo. E por falar em contas, quem continua a tequetar para apresentar os planos anuais de contratação no portal de compras públicas são os Tribunais Constitucional, de Contas e Supremo Militar, a Presidência da República, a Assembleia Nacional, o Ministério da Energia, a Sonangol, a INDE, a TPA e a RNA, a EPAL, o BPC e a TAC. Por isso, a Direção Nacional de Contratação Pública alargou para 28 de fevereiro o prazo de entrega. Vá lá os outros que lhes dão segundas e terceiras oportunidades. O povo continua a ver navios, com economistas anteverem dias difíceis neste recém-iniciado 2024, mais do que os que achamos que têm sido de 2017 para cá. Só em janeiro deste ano, a inflação do país acelerou para 21,99%, o valor mais elevado em 18 meses. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, que na folha de informação rápida aponta que o índice de preços do consumidor nacional registrou uma variação de 2,49% entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Se quando só achávamos que sofríamos, comíamos pescocinhos, rabinhos, carcaças, entranhas dos peixes e todos os restos inimagináveis, o que será do Zé Povinho agora que nos avisam que este sim será o puro ano? É mesmo só sofrimento, como canta Valdemar Bastos.
de Mar Baixo. Ainda esta semana, a ONU mandou um ultimato a Angola, considerando a prisão de Carlos São Vicente arbitrária e que foram violados os seus direitos. A Organização das Nações Unidas pede a sua libertação imediata. Pedem ainda uma investigação séria e que sejam reportados sobre os avanços no prazo de 6 meses. Além destas, marcou ainda a atualidade nacional a injeção no mercado pelo BNA de 300 milhões de dólares, numa altura em que os bancos se queixam da falta de divisas. São alguns dos temas que vão passar pelo crivo de Evaristo Mulaza. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Mulaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Evaristo Mulaza, bem-vindo de volta. Boa tarde, obrigado. Vamos começar por Carlos São Vicente. A ONU pede a libertação imediata do empresário por considerar que o seu julgamento não foi transparente. Há alguma novidade para ti? Bem, se nós tivermos, já agora boa tarde extensiva aos ouvintes que nos acompanham a esta hora, se nós tivermos em conta o conjunto dos comentários que nós fizemos a propósito deste tema, a partir do momento em que foi espoletado, seria incoerente se eu dissesse que este posicionamento ou este apelo me surpreende. Porque o grande problema que nós temos, na verdade, nestes megaprocessos, como se costuma dizer, é que praticamente todos eles, ou a maioria, se não todos eles, enfermam de inconstitucionalidades. Esse aqui é o grande problema. Porquê? Porque o combate à corrupção e as práticas lesivas ao interesse do Estado, aos interesses do Estado, como toda a gente, ou a maioria das pessoas já terá percebido, na verdade, mais um instrumento de combate político do que outra coisa qualquer. Nós, quando toda esta confusão, se o termo é aplicável, começou, nós dizíamos que o presidente João Lourenço tinha 2 caminhos. Eram as 2 opções que poderíamos considerar eventualmente legítimas, considerando o contexto ou os contextos que determinaram a proliferação da corrupção em Angola. Porque o presidente João Lourenço ia combater a corrupção dentro do seu próprio partido, essencialmente. Eu dizia que havia 2 caminhos. Ou o presidente libertava as instituições da justiça para que estas atuassem de facto de forma transparente, de forma isenta, de forma imparcial, condenando as pessoas efetivamente quando houvesse provas e absolvendo quando estas não existissem, ou eventualmente inventava alguma espécie de um pacto de regime que marcasse uma espécie de reinício dos processos. Qualquer outra possibilidade tinha de necessariamente a dar por torto. Porquê? Porque uma terceira possibilidade implicaria, como é aquilo que nós acabamos de ver, implicaria necessariamente que o processo não fosse o processo não fosse justo. Não é? Porque estaríamos perante a tal situação em que uns, eventualmente, com ou sem provas, seriam necessariamente julgados, condenados, processados e etc., e outros não. E o que eu estou a dizer é aquilo que os factos nos provam todos os dias. Não é? Portanto, o Presidente tinha 2 caminhos a fazer. O Presidente optou pelo caminho mais difícil. Eu não estou a dizer que, e já o repeti várias vezes, eu sou dos angolanos que pensam que o combate à corrupção tinha de começar a qualquer altura, porque todos nós concordamos que a corrupção é um mal que de facto é uma gangrena que de facto emperra o crescimento e o desenvolvimento do país. Mas era preciso que este combate fosse feito de forma, eu diria, inteligente, porque há experiências consolidadas do mundo que saíram de realidades muito parecidas à nossa e que seguiram caminhos diferentes. A consequência de não se ter seguido nem um caminho nem outro é aquilo que nós estamos a ver agora, não é? Porque estes processos, muitos desses processos foram transformados em
claramente em processos políticos. Em muitos casos, se não em todos os casos, as leis e a Constituição foram reiteradamente violadas. Repara que a questão que se coloca aqui de fundo não é necessariamente se determinadas pessoas terão ou não terão cometido crimes. É muito provável que algumas não tenham cometido e é muito provável que outras tantas tenham efetivamente cometido crimes. Portanto, a questão se coloca neste plano. A questão coloca-se em perceber até que ponto é que, independentemente de as pessoas terem cometido crimes ou não, foram submetidas a um julgamento justo. Porque nós temos leis para cumprir. Porque nós temos uma Constituição para cumprir. Não é? Porque, de outra forma, estes documentos deixam de fazer sentido. Estes diplomas deixam de fazer sentido. Portanto, independentemente de as pessoas terem cometido crimes ou não, existem leis que estabelecem as regras em como os processos devem ser encaminhados, como é que os processos devem ser tratados. Ora, em quase todos os casos... de algumas pessoas que até então eram consideradas intocáveis terem sido julgadas, independentemente do caminho que se tenha tomado, não inibe de certa forma que outros prevaricadores tenham essa tendência? Não sei, porque repara, muita gente que vai dizendo não só que a corrupção não só não acabou, como ela existe aí proliferada e a céu aberto. De tal sorte que nós temos hoje vamos lá dizer, o tal governo novo, como se costuma dizer, que não é de novo, tem rigorosamente nada, que já vai no seu 6º ano, no seu 2º mandato, não é? E que nós não temos casos de pessoas que tenham sido indiciadas, que tenham sido, eventualmente, que tenham sido objeto de inquéritos ou qualquer coisa parecida, apesar de todos os escândalos que nós vamos consumindo todos os dias. Portanto, eu tenho muita dificuldade em responder à pergunta, na forma como tu a colocas, se efetivamente este facto de se terem aberto ou se terem processado algumas pessoas, terem sido processadas algumas pessoas, se isto realmente produziu os efeitos a que tu te estás a referir. Eu já disse aqui, entretanto, vezes sem conta, que eu reconheço o mérito no presidente João Lourenço pelo facto de ele ter exploitado. Porque, assim, de alguma maneira este processo tinha de começar. Não é? Porque a corrupção de facto é perniciosa, é extremamente complexa, e nós aqui quando falamos com corrupção, nós muitas vezes nos limitamos, porque a corrupção acaba por ser o termo mais comum e mais genérico, que às vezes se confunde com várias outras práticas lesivas aos interesses do Estado, mas como dizia, tinha de começar a qualquer altura. O primeiro é o caminho, como fazer. Agora, se efetivamente este caminho que se fez está a produzir resultados, eu tenho muitas dúvidas. Não obstante o precedente que se abriu, eu tenho muitas dúvidas. Porque nós estamos a ter custos materiais, custos humanos, custos sociais incalculáveis, derivados da forma, ou desta opção que o presidente João Lourenço decidiu seguir para o tal chamado combate às práticas que lesam o Estado. Portanto, repito, esta questão do empresário São Vicente só vem dizer que, e isto não vou dizê-lo com nenhuma espécie de umbiguismo, de arrogância, o que for, só vem dizer que nós efetivamente sempre tivemos razão quando dissemos que, ou sempre que dissemos que de facto o caminho estava errado, porque a questão não passa por defender as pessoas, porque nós não conhecemos os processos, não é? Não conhecemos os processos. Agora, há vários factos que vêm à tona, que são de conhecimento generalizado, de que de facto não houve respeito nos processos, de que muitas pessoas não tiveram, por exemplo, acesso a digamos, a uma justiça mais ampla possível, o princípio de que as pessoas devessem ser julgadas, esgotando os mecanismos todos que houvessem disponíveis para esgotar. Isto não aconteceu em quase todos os processos, não é? No caso de São Vicente, é a tal história. Não é? Tivemos aqui o exemplo de um Estado, de facto, predador e quase até criminoso, que a pretexto do combate à corrupção, antes mesmo de as pessoas serem sequer acusadas, não é? Repara, eu não estou a dizer condenadas, antes mesmo sequer das pessoas serem acusadas, os bens foram praticamente todos desmantelados, supostamente a favor do Estado. Portanto, o problema está na forma.
Nós nunca poderemos, em circunstância alguma, salvo naqueles casos específicos em relação aos quais temos dados privilegiados, nós não estamos aqui para dizer se São Vicente efetivamente cometeu ou deixou de cometer. O que se diz é, o processo tinha de acontecer de forma justa. Não é? Tinha de acontecer de forma transparente. Era preciso que as leis fossem aplicadas na letra e no espírito como elas estão concebidas, porque de outra forma deixam de fazer sentido. Por isso é que surgem as críticas internamente que têm surgido, e agora vamos tendo também aqui alguma repercussão externa que tem também os seus custos reputacionais. Porque efetivamente Angola não vai cumprir este apelo, não vai, pela simples razão de que, por um lado, punha em xeque a agenda que está concebida na forma como está concebida, e por outro, é o receio da abertura de um precedente, porque, como eu disse aqui há bocado, em quase todos estes megaprocessos houve sempre violações. Não é? Em quase todos os processos as pessoas não tiveram, o princípio do julgamento justo e amplo não foi cumprido. Não é? As pessoas pediram testemunhas, declarantes, que não foram pessoas-chave nos processos que deviam ter sido ouvidas, não foram ouvidas. Quer dizer... Portanto, Angola vai preferir, nesse caso, que a reputação fique na lama. Sim, Angola não vai naturalmente, não tenhamos ilusões em relação a isso, vai assumir os custos políticos e reputacionais, eventualmente decorrentes do incumprimento deste apelo, mas que não vai cumprir porque há uma agenda desenhada num certo sentido e não é por conta deste apelo que efetivamente as coisas vão mudar. Agora, isto obviamente, o que se coloca aqui com muita pena, o que nós não sabemos, porque infelizmente não temos essa capacidade de prever o futuro. Agora, é admissível que infelizmente, por conta da forma como esses processos vão sendo conduzidos, eventualmente amanhã o país tenha de pagar uma fatura cara. Não é? Porque muitos desses processos que foram muito mal feitos, com violações grosseiras da Constituição, podem amanhã ser objeto de contestação e, perante uma realidade diferente daquela que nós temos hoje, não é? Perante um Estado, eu diria, menos predatório, eventualmente as coisas possam mudar a favor daquelas pessoas que hoje são acusadas e são sentenciadas e veem os bens completamente, digamos, quase até roubados, não é? Preciso que se diga isso, por muito paradoxal que isso possa parecer, quase até roubados, não é? Pelo Estado, porque por conta do combate à corrupção foram criadas leis quase criminosas, não é? Porque esta coisa de se a Constituição é a lei fundamental, que estabelece garantias e direitos fundamentais, e onde encontramos o princípio da presunção da inocência, de que as pessoas efetivamente só são culpadas após a condenação, não é? Após os processos transitados em julgado. E temos casos de pessoas que são desmanteladas antes mesmo de haver uma acusação. Não se pode dizer qualquer pessoa, por muito que, ainda que tenha por muito que tenha simpatia, por muito que goste do que está a acontecer, mas com alguma honestidade intelectual, não pode afirmar que estes processos tenham corrido de forma justa e transparente. Este é que é o cerne da questão. Repito, não estamos aqui a fazer de advogados quem quer que seja, a questão não é se efetivamente as pessoas cometeram ou não, não é? A questão é se os processos têm corrido de forma justa e transparente. Em relação a isso, eu penso que a maioria dirá que não. Este é que é o cerne da questão. Olhando ainda para este posicionamento das Nações Unidas, há ONGs que consideram que este posicionamento da ONU é parcial e justificam com o facto de já terem feito várias queixas de casos semelhantes e nunca terem tido uma resposta. Achas que há aqui 2 pesos e 2 medidas por se tratar da figura que se trata? Não sei, efetivamente não sei. Eu não conheço os factos, não sei que tipo de reclamações é que foram apresentadas, não sei... Dá-se o exemplo de Rafael Marques, por exemplo, na altura também fez queixa ao não se teve... Sim, mas quem não agiu foi o governo angolano. Tanto quanto eu sei, tanto quanto eu tenho conhecimento, quem não agiu, quem não agiu ou quem não reagiu ao apelo foi o governo angolano, não é? Por isso é que precisamente, portanto,
O que me parece é que, mais uma vez, o governo angolano não vai, até porque as circunstâncias atuais são mais agravadas, não é? Porque há um contexto político específico, há uma agenda de combate político muito específica, de modo que, ao contrário do que aconteceu no passado, as circunstâncias hoje estão muito mais agravadas para o governo angolano não ceder, infelizmente. Infelizmente, digo porque estes processos não têm corrido de forma transparente, porque as instituições da justiça não têm trabalhado de forma transparente e independente. Esse é que é o grande problema. Porque para que este processo tivesse, aos olhos da sociedade, fosse legítimo, até porque as pessoas que combatem a corrupção, em princípio, são pessoas que fizeram parte do regime, em relação às quais também pesam muitas suspeitas, não é? Para que esse processo tivesse o mínimo de legitimidade, era preciso que, aos olhos da sociedade, decorresse de forma transparente e justa. Não tenho a menor dúvida de que a maior parte das pessoas pensa que não. E repito, é muito importante sublinhar isso para que não haja aqui interpretações ambíguas. Não se trata de dizer se, no caso específico de São Vicente, se terá cometido ou não terá cometido os crimes. O que estamos aqui a defender é, se existem leis, se existe uma Constituição, a Constituição e as leis têm de ser aplicadas exatamente no espírito como elas estão efetivamente estabelecidas, estão efetivamente concebidas. Quando tudo isso é violado em nome de um propósito político, este processo não pode ser justo, independentemente de a pessoa ter cometido crime ou não. Até porque, até aquelas pessoas que cometem crimes têm direito à defesa, têm direito à defesa por alguma razão. Não é? Porque há direitos fundamentais que têm de ser protegidos independentemente da situação, digamos, em que a pessoa se encontre, ainda até que se encontre em situação carcerária. Há direitos fundamentais que têm de ser preservados. Ora, se não é assim, então o processo não pode ser justo, independentemente de a pessoa ter cometido o crimes ou não. Portanto, resumindo e concluindo, o que nós estamos aqui a ver hoje são consequências do caminho político que se decidiu seguir, que é um caminho menos pragmático, mais ilusório, em que o Estado efetivamente se colocou, criou quase leis corruptas, porque por via do combate à corrupção criou-se outro tipo, acabou por se criar outro tipo de corrupção, e a verdade é que nós acabamos por não sair desse marasmo, não é? E quando nós contabilizamos, quer as consequências económicas, quer as consequências sociais, quer as consequências humanas, não é? Ficamos a pensar se efetivamente não teria sido preferível ter-se optado por um outro caminho qualquer que fosse, desde que isso implicasse o combate à corrupção. Porque o combate à corrupção não se faz necessariamente só como está a acontecer, com perseguição política, com processos violando leis e Constituição. Há outras formas que existem, há outras opções, outros modelos que podiam ser seguidos e que, porventura, poderiam ser muito mais efetivos e mais do que isso, muito mais benéficos para a população. Porque nós, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, vezes sem conta, todas as crises que o país vive, queira que quando a crise quando houve guerra, quando houve fome, que continua a haver, quando há combate à corrupção na forma como acontece, na verdade, quem mais sofre, independentemente daquelas pessoas que eventualmente estão a ser injustiçadas por conta de processos que não deviam existir, mas depois, no fim da cauda, é a população que, por conta dos efeitos económicos e sociais que este caminho produziu, é depois também a população mais comum, não é? que mais sofre. No fundo, em todas as crises porque o país veio passando, porque esta é uma delas, não é? Esta é outra, quem efetivamente mais sofre é sempre a população que está no fundo da tabela, que se encontra na infraestrutura, não é evidente. 17h56, vamos já passar para outro tema. Depois de exonerado da Direção de Comunicação e Propaganda do MPLA, Rui Falcão foi para o Ministério da Juventude e Desportos. Foi uma acomodação, um prémio de consolação? Como é que caracterizas esta ida? Bem, eu nas últimas 3 semanas, como sabes, eu faço
comentários num outro programa, os sábados, nós discutimos a questão das exonerações, vamos assim dizer, que ocorreram no MPLA e esta nomeação, entretanto, que agora acaba por acontecer a meio da semana, de Rui Falcão. E eu continuo a defender, na altura defendi, noutro espaço, que aquelas mexidas no MPLA eram mexidas de ruptura. E eu mantenho a mesma opinião. Por uma razão muito simples, porque nós estamos a viver, e cada vez vamos de forma mais intensa, estamos a viver um período em que o Presidente da República está mais preocupado em controlar o partido do que controlar o governo. Porque qualquer projeto que ele tenha de futuro, quer seja contando com ele próprio, eventualmente alguma ideia que ele tenha na cabeça, quer seja a possibilidade de indigitar um eventual sucessor, e o futuro para o Presidente João Lourenço é amanhã, qualquer projeto que ele tenha nesse sentido passa necessariamente pelo partido. Portanto, nós estamos a viver num período, numa fase política muito específica no MPLA, em que o Presidente João Lourenço está mais preocupado em controlar o partido, em ter o controle absoluto do partido, do que propriamente a questão do governo. E pessoas como o Rui Falcão, como Virgílio Fontes Pereira, acabaram por se transformar nos novos tubarões do MPLA. Já eram no passado, mas eu diria nos novos tubarões, porque efetivamente a geração deles, que efetivamente tem o poder agora, que manda. Não é? Porque nós tivemos a geração de José Eduardo dos Santos, com os mais velhos, né, que nessa altura estariam na casa dos 80, não é? E nós temos essa geração agora que está na casa dos entre 60 e 70 anos. São os verdadeiros tubarões hoje do MPLA. Ora, estes tubarões, se efetivamente tinham ideias contrárias a algumas que o Presidente João Lourenço apresentava no contexto do que pretende fazer com o partido daqui a 2 ou 3 dias, daqui para frente. Quem diz 2 ou 3 dias está a dizer daqui ao próximo ano ou outro. Portanto, se estas vozes, com este peso que representam, passaram a ser de alguma maneira, passaram a revelar de alguma maneira mais discordância, mais desalinhadas, então é importante afastá-las do MPLA. Pô-las no governo não é problemático. Porque aquilo que é problemático para o Presidente João Lourenço neste momento é controlar o partido, é ter o máximo controle possível do partido. Porque o DAF do Presidente João Lourenço passa necessariamente pelo MPLA. Portanto, as pessoas nomeadas agora dão esse conforto. Dão esse conforto porque são pessoas que não são pessoas, obviamente, da dimensão de um Rui Falcão ou da dimensão de um Virgílio Fontes Pereira, do ponto de vista da importância da militância do percurso dentro do MPLA. Não é? Um Virgílio Fontes Pereira e um Rui Falcão já são generais no MPLA. Não é? São os novos generais do MPLA, novo como quem diz, mas pronto, o que eu quero dizer é que são pessoas que, independentemente da cobardia que estamos habituados nas lideranças, nas estruturas superiores do MPLA, mas são pessoas que já granjeiam, eu diria não um certo, mas todo o estatuto dentro do partido para terem voz própria, para contestarem, de tal sorte que o Rui Falcão fez as declarações que fez. Não é? Mostrando-se de forma viva contra a hipótese de o terceiro mandato. E repare que é uma forma, que o curioso que é nisso. Rui Falcão, quando deu a entrevista à LAC, não ignorou o facto de que a discussão existe, mas ele de forma, eu diria, inteligente, remeteu a questão para conversas de café. Ora, se um secretário para a informação do MPLA admite que estas conversas existem, mas são conversas de café, ele não te quer dizer que efetivamente essa conversa já terá, os murmúrios provavelmente já terão batido a porta aos muros do partido, não é? O nosso Kremlin de Luanda, não é? Portanto, eu não vejo que estas nomeações, e nomeadamente esta específica de Rui Falcão, desfaça a ideia de uma crise no MPLA. Eu continuo a achar uma crise nos termos a que eu me estou a referir. O Presidente João Lourenço está a fazer uma espécie de uma purga, não é? Aquelas pessoas que podem representar alguma espécie de equilíbrio no bate-boca, no debate, estas têm de ser afastadas do partido. É o que aconteceu. É o que aconteceu. E nós não podemos ignorar o facto de
repito, já o disse há bocado, da exoneração, desta nomeação de Rui Falcão ter sido antecedida de uma exoneração no partido que foi antecedida de declarações bombásticas e de ruptura face a todo um desenho político que se tem feito a propósito dos possíveis interesses do presidente João Lourenço. Portanto, eu continuo a achar que a crise existe aí, no sentido em que há uma purga, entre aspas, não é? É preciso afastar aquelas vozes que podem representar alguma espécie de equilíbrio e pô-las no governo. O governo já é mais tranquilo. Porque uma coisa é ter um Rui Falcão dentro do MPLA como secretário para a informação, como secretário do birro político, não é? Como membro do secretariado executivo do birro político. Outra coisa é tê-lo como membro do executivo. Portanto, ele, na qualidade de membro do executivo, tem uma voz menos importante em matéria do partido, não é? Do que se estivesse na condição de secretário para a informação. Nessa ordem de ideias, Rui Falcão desceu. Nesta ordem de ideias, ele até pode eventualmente não ter descido. Mas, para os propósitos específicos ou os eventuais propósitos do presidente João Lourenço de assegurar o partido na forma como ele pretende, aí sim, os falcões, os generais do MPLA vão quedando. A preocupação fundamental do presidente João Lourenço neste momento no controle do governo é efetivamente o controle do partido, porque, como disse há bocado, é por aí onde passa o futuro, essencialmente. Quanto a Palmira Barbosa, terá sido do CAN deixá-la cair? Não sei, francamente não sei. No âmbito da especulação. Não sei. O presidente João Lourenço já disse que quando foi investido no cargo, prometeu combater a bajulação. Foi e fê-lo também, salvo erro, naquele discurso célebre de investidura, se não estou em erro, fê-lo ao longo da campanha e tê-lo feito no discurso de investidura, salvo erro. A verdade é que não combateu bajulação nenhuma, não? Pelo contrário. Só que no caso da ministra, entretanto afastada, podemos especular que o presidente não terá gostado também do presente, não é? Aquilo foi um ato de bajulação ridículo, não é? Quase surreal, não é? Transformar uma vitória, isto é de uma desgraça, quer dizer, sem paralelo, transformar uma vitória de uma seleção num presente do presidente, quer dizer, isto aqui é tão primário, é tão medieval que talvez o presidente João Lourenço também tenha ficado irritado, e se calhar ficou irritado porque Angola não passou, né? Porque talvez se Angola tivesse trazido a taça, talvez até as coisas eventualmente tivessem sido diferentes. Portanto, nós estamos aqui, sim, talvez se o presidente viesse mesmo, é que o presidente não veio, né? A vitória soube há pouco, porque durante a CAN houve possivelmente alguma distração face aos temas importantes, e isto ajuda muito o poder político, não é? Pronto, a taça não veio, não é? E possivelmente isso pode ter contribuído, como as outras razões, vão-se invocando questões muito mais sérias, nomeadamente os tais conflitos sobre dinheiros que poderão ter sido passados ou não. É evidente que nós não temos informação sobre quem estará a dizer a verdade, e em relação a isso não posso alongar, não posso levantar aqui suspeições, porque até que exista de facto uma passa investigação. Pela cabeça que Artur Almeida e Silva de facto tivesse recebido o dinheiro e depois viesse a público dizer que não recebeu? Pela minha cabeça passam muitas coisas, mas há coisas que passam pela minha cabeça e devem ficar só pela minha cabeça, porque nós estamos num espaço, estamos a falar para uma audiência, e tenho que ter a responsabilidade de perceber que algumas coisas ficam só na minha cabeça, porque eu não tenho elementos que me permitam dizer que antes de nós termos o pronunciamento oficial do Ministério, ou antes de ter havido a informação de que o Ministério efetivamente deu dinheiro, tínhamos a versão de Artur Almeida e Silva. Como não havia sido contestada, ficamos com a impressão de que efetivamente o que tinha acontecido era aquilo que o presidente da FAF disse. Entretanto, vieram informações contraditórias. Ora, eu não tenho elementos que me permitem dizer se quem está a dizer a verdade é a FAF ou é o Ministério. Não tenho. E porque não tenho, também não devo dizer o que me passa pela cabeça em relação às declarações de Artur Almeida e Silva, porque se eu não tenho, que razões é que eu teria para suspeitar da ministra e não da FAF? Em relação a isso, eu penso que seria uma irresponsabilidade da minha parte se eu levantasse suspeições viradas para A ou para B.
o que eu diria que temos é de esperar. O mais importante é que a culpa não venha a morrer solteira e que os factos venham a ser esclarecidos, que haja inquéritos, que haja investigações, para que depois os angolanos percebam efetivamente o que é que terá acontecido. Agora, se a exoneração da ministra estará associada também a este dossiê, podemos eventualmente especular, porque se a exoneração estiver associada também à questão dos dinheiros, e se ela foi a pessoa responsabilizada, então é possível aferir a partir daí que eventualmente a verdade esteja na FAF. Mas eu estou a dizer isso só partindo da hipótese de que esta exoneração esteja eventualmente associada à questão, ao escândalo, se assim podemos dizer, dos dinheiros da FAF. Não é? Por aí é possível fazermos essa leitura. Mas eu penso que é aconselhável, eu penso que é judicioso aguardarmos pelo desfecho, porque acredito que vai haver, eventualmente, uma investigação, acredito que vai haver um inquérito, e vamos esperar que depois todos sejamos esclarecidos relativamente às conclusões, porque se trata de facto estamos a falar de dinheiros colossais envolvidos, não é? E estamos a falar de uma situação particularmente da de um ministério, não é? Exatamente, é uma situação particularmente sensível, porque eram verbas destinadas à campanha de uma seleção. Deus saberá, quem sabe, talvez com melhores condições tivesse feito mais. Vamos já avançar para outro tema. O BNA injetou 300 milhões de dólares no mercado para contornar a falta de moeda estrangeira. Em que medida é que esta injeção resolve o problema? Bem, eu penso que não resolve, até porque se nós vamos acompanhar a evolução do mercado ao longo da próxima semana, mas aquilo que eu estava a ver, salvo algum engano, houve aí o Kwanza terá valorizado após esse anúncio. Eu estive aí a fazer uma consulta nos sites dos bancos e olhar o que os câmbios umas semanas, o câmbio desta semana após o anúncio, e houve aí uma valorização no intervalo de entre 1% e 2% e nada por aí além. Isto por um lado. Por outro, os agentes económicos continuam também céticos em relação à possibilidade de um valor que deverá ser irrisório é irrisório indiscutivelmente face às necessidades que o país tem, porque é preciso que nós tenhamos nota do seguinte: muitas vezes o governo veio ao público e disse, olha, nós baixamos as importações, passaram de A para B, mas a queda das importações muitas vezes não significa que efetivamente houve uma compensação em termos nacionais. A verdade é que ficamos carentes porque deixamos de ter capacidade de ir buscar lá fora. Não é? Esta aqui é a mais pura verdade. O BNA diz que qualquer um de nós pode enviar até 240 mil dólares por ano lá fora, para cobrir despesas, nomeadamente ajuda familiar e etc. Eu não sei se aquelas pessoas que têm tido essa necessidade têm conseguido enviar 240 mil dólares por ano lá fora para acudir despesas relacionadas nomeadamente com saúde, com escola de filhos, com casas e etc. Portanto, a necessidade que existe hoje é tão gigantesca, as necessidades são tão gigantescas que uma injeção de 300 milhões de dólares para o conjunto de bancos que nós temos é uma injeção irrisória. Mas o governador do BNA diz não entender porque é que os bancos alegam falta de divisas quando até disponibilizam com regularidade e os bancos vão... Mas isto é um bocado insultuoso, porque quem nos devia dar respostas é o governador. Então, se o governador não sabe, como é que eu, Mulaza, vou saber? Na verdade, o que ele quer dizer é que os bancos têm divisas. Está bem, mas quem é o regulador do mercado? Quem é que fiscaliza o mercado? Quem é que obriga... Mas, estás a perceber onde eu quero chegar? Não é? Eu há dias ouvi aqui, por isso é que eu há dias, acho que foi ontem ou anteontem, eu vi aqui as declarações do economista Heitor de Carvalho, que fazem muito sentido, por isso é que se levantam estas questões de transparência. Não é? Então, se o BNA tem consciência que efetivamente os bancos têm divisas, então onde é que andam essas divisas? Porquê que as pessoas têm dificuldades em aceder a divisas? Não é? Tu se colocas uma de ajuda familiar num banco, uma operação por estrangeiro, uma operação de 5 mil dólares é capaz de levar 3, 4 meses. Estão a levar. Em alguns bancos estão a levar. Estão mesmo a levar. E há casos até muito mais graves.
Isto para não dizer para pagar uma fatura de serviço ou uma compra de qualquer coisa. Portanto, se o BNA sabe que os bancos têm dinheiro, por que o BNA não obriga os bancos? Porque o BNA tem competências para isso. Não? O BNA que disponibiliza divisas aos bancos, por que o BNA não obriga os bancos a colocarem estas divisas à disposição da economia, à disposição dos operadores económicos, à disposição das famílias? Falaste agora do Heitor de Carvalho, lembra-me que ele também disse que é uma das operações que mais dinheiro dá aos bancos, então não faria sentido. Tal e qual, os bancos ganham muito dinheiro, mas, bem, também não vamos aqui, nós quando somos jornalistas, há determinado tipo de afirmações que temos de fazê-las com algum cuidado, porque temos a responsabilidade de investigar. Mas agora, quando nós temos... Porque nós não temos dinheiro nos bancos, não é? Mas se formos ao Mártires, não é? Consegue-se logo, num piscar de olhos, conseguimos logo 10, 20, 30 mil euros. De onde é que sai esse dinheiro? Não é? De onde é que sai esse dinheiro? Sai do BNA, diretamente dos cofres do BNA, ou sai dos bancos? De algum lado sai, não é? Porque não parece que sejam as petrolíferas que estão a injetar, ou as diamantíferas que estão a injetar dólares na rua. Não é? Portanto, quando o governador tinha de nos dar respostas, o governador tinha de dizer, olha, os bancos estão a agir assim, naqueles termos, e nós vamos agir daquela forma. Nós vamos intervir nesse sentido de forma a corrigir esses desequilíbrios, de forma a corrigir essa manipulação, não é? De forma a corrigir a batota. Quando nos vem dizer, eu não percebo, bem, se o governador do BNA não percebe, eu também não percebo nada, não é? Que aqui eu hei de perceber. Portanto, a resolução deste problema passa simplesmente por uma maior fiscalização? Não, o primeiro é que de facto aqui é um problema de transparência, porque depois também fica difícil perceber se o governador está a dizer a verdade. Porque uma declaração destas nem sequer fica bem ao governador do Banco Nacional de Angola. Porque, como disse aqui há bocado, ele, na qualidade de regulador, tinha a obrigação de trazer respostas e não trazer-nos mais confusão, porque o que ele nos trouxe é mais confusão. Ou seja, faz uma declaração que coloca a pressão sobre os bancos e nós olhamos para os bancos todos como sendo os mafiosos, não é? Como sendo mafiosos. Mas a verdade é que, se os bancos são mafiosos, quem tem a obrigação, nós não temos capacidade de corrigir a máfia nos bancos, caso eventualmente exista tal máfia. Quem tem capacidade de corrigir é o Banco Nacional de Angola. Por isso, o governador devia trazer-nos soluções e não fazer queixas e não trazer problemas. Eventualmente até poderia fazer queixas, poderia fazer denúncias, poderia fazer acusações, mas estas acusações não deviam parar por aí. O governador devia dizer-nos o que é que o BNA vai fazer para corrigir essas eventuais distorções que estão supostamente do lado dos bancos. Quando as declarações são feitas nesses termos, e porque nós sabemos que nenhum banco, nenhum CEO, nenhum PCA de um banco vai ter a ousadia, ainda que a verdade esteja do lado dos bancos, nós não teremos nenhum CEO de um banco, nenhum PCA, nenhum responsável relevante que aparecerá a fazer uma conferência de imprensa a dizer o governador mentiu. Ainda que o governador esteja eventualmente a mentir. O governador sabe que ninguém vai fazer isso. Não, porquê? Porque evidente aqui não se faz porque estamos em Angola. Quem é o CEO, quem é o PCA, que mesmo perante uma eventual mentira do governador, teria aquelas coisas, para não usar o termo, para vir a rua e dizer, olha, o governador está a mentir. Nós não temos nada disso. Por isso é que nós devemos cobrar respostas ao BNA, mais do que olharmos para os bancos. Ainda que eventualmente o problema esteja nos bancos, nós temos que pedir respostas ao BNA, porque aqui claramente distorções que o próprio BNA reconhece, há manipulação que o próprio BNA reconhece, há a falta de transparência que o próprio BNA reconhece, então o BNA é que tem que dar respostas a estas questões, porque enquanto alguns, como disse certa vez um amigo, vão se enriquecendo com esses esquemas, são as empresas, são as famílias que de facto ficam numa situação terrível, porque o Kwanza não valoriza, o Kwanza continua nos níveis complicados, e aliás há leituras que já dizem que de facto até o final do ano o Kwanza ainda vai desvalorizar, ainda vai derrapar aí para os 900 Kwanzas por cada dólar, não é? Portanto, as projeções que se colocam de curto prazo, pelo menos até o fim do ano, não são necessariamente positivas. Agora, aquilo que, retomando a questão na forma como tu a colocaste, em termos de efeitos, nós ainda não começamos a sentir efeitos por aí relevantes, porque, como disse, esta notícia da injeção dos 300 milhões provocou um efeito de uma valorização marginal do Kwanza no intervalo de entre 1% e 2%, pelo menos pelas contas que eu andei a fazer olhando para os câmbios de alguns bancos, de alguns dos principais bancos. Vamos para outro tema, transportadores de mercadorias diversas para Cabinda com trânsito
trânsito na República Democrática do Congo queixam-se das taxas altas e desproporcionais impostas pelas autoridades congolesas e apelam pela intervenção das autoridades angolanas no sentido de evitar um aumento dos preços de alguns produtos e serviços. Do lado de lá são cobrados $4.000, enquanto aqui os camionistas pagam qualquer coisa como $50. Lá é que está muito caro ou aqui é que está muito barato? Eu penso que lá está muito caro, não é? Porque não me parece que a solução para este problema passe necessariamente por Angola também agravar as taxas. Eu penso que a solução passa por o governo angolano negociar. Este dossiê não é novo, os empresários, nomeadamente as empresas de transporte de mercadorias, estão constantemente a reclamar, é um problema relativamente antigo, é claro que se tem agravado ao longo do tempo, mas o que me parece é que há uma narrativa de aproximação do comércio, particularmente aqui entre os operadores da SADC. Não me parece que a solução passe por Angola agravar as taxas. A solução passa por Angola negociar, naturalmente, com as autoridades congolesas, de modo a que se encontrem equilíbrios, de modo a que se encontrem números que sejam mais justos para ambas as partes. Mas não é uma discussão nova, o que é que estará a faltar? Não, possivelmente está a faltar mais, eventualmente, mais pressão, eventualmente mais interesse, eventualmente, porque não é compreensível, efetivamente, as reclamações dos operadores são legítimas, que os transportadores congoleses paguem em território angolano $50 por mais de 4.000 quilómetros, não é? Por mais de 4.000 quilómetros, e é assim que eles medem o valor das taxas, e os angolanos para utilizarem um território congolês, um trânsito de 300 quilómetros para entrarem para Cabinda, paguem $4.000, de facto isso mais de 80 vezes, portanto, se ficarmos pelos 4.000 por $4.000 por 50, estamos a falar qualquer coisa como 80 vezes, não é? Mas será muito mais se tivermos em conta os percursos de que estamos a falar, porque os angolanos pagam 4.000 por 300 quilómetros, os congoleses, de acordo com, naturalmente, as declarações dos operadores, os congoleses pagam 50 por mais de 4.000, portanto, por mais de 4.000 quilómetros, salvo erro, ou por mais de 2.000 quilómetros. Portanto, nós temos aqui, eu penso que a solução passa necessariamente por Angola, o governo angolano assumir essa questão a peito, porque no curto prazo os camionistas angolanos não têm como contornar o Congo Democrático para chegar a Cabinda, e nós sabemos que o problema que Cabinda representa é um território descontinuado, o risco é de termos preços verdadeiramente proibitivos, porque é evidente que estes preços depois acabam por ser imputados ao consumidor final, é evidente, porque se o transportador paga $4.000, naturalmente não é o transportador que há de perder, no final de contas o consumidor terá de pagar isto, e Cabinda já é um território descontinuado, que merece um tratamento, eu diria, diferenciado relativamente a estas matérias. Portanto, eu penso que a solução passa por o governo angolano assumir isso a peito, por isso é que os operadores, de tanto cansaço, fazem um apelo direto ao Presidente da República, não é? Então penso que a solução passa por Angola, de facto, acelerar negociações com o governo do Congo Democrático, porque ainda que os camionistas congoleses tenham também a necessidade de passar para o lado angolano e paguem as taxas que pagam, a verdade é que, do ponto de vista teórico, a nossa situação é muito mais preocupante, porque nós temos a necessidade de abastecer um território que é nosso, não é? Nós temos a necessidade de abastecer um território que é nosso, e para isso temos de passar pelo país vizinho. Portanto, a nossa situação é muito mais periclitante, ou seja, nós devíamos estar muito mais preocupados em acelerar a resolução deste problema do que propriamente o lado congolês, não é? Porque o lado congolês aparentemente está confortável até porque é aquele que paga mais. No nosso caso, temos uma província descontinuada, uma província isolada, que merece, e tem havido essa abordagem de uma forma
uns apontam um caminho, outros apontam outro. A UNITA já andou a dizer que vai propor um estatuto especial, por exemplo, a Cabinda. Portanto, nós temos que reconhecer que a Cabinda tem circunstâncias muito específicas e um tema como este não pode ser tratado de ânimo leve, até porque já há ameaças, nomeadamente há uma associação dos transportadores, das transportadoras, uma associação angolana, que está literalmente a prometer que os próximos tempos vão ser de preços verdadeiramente proibitivos em Cabinda, caso não haja uma intervenção urgente do governo angolano. Ora, uma província que já está territorialmente descontinuada, se nós tivermos aí uma escalada de preços, naturalmente temos uma situação muito mais agravada, numa circunstância... descaso, se assim posso dizer, é precisamente por Cabinda ser descontinuada? Do ponto de vista do discurso político, não parece, porque o discurso político, mesmo até o do MPLA, embora normalmente siga um caminho diferente das propostas que a UNITA apresenta, no plano nomeadamente da autonomia, o governo tem muitas vezes sinalizado que tem preocupações diferentes em relação à Cabinda, não é? Basta ver, por exemplo, quando houve a discussão do IVA, Cabinda teve um tratamento diferente. Basta ver, por exemplo, quando se trata das taxas do transporte aéreo, as passagens para Cabinda, tem havido uma preocupação de se dar uma atenção diferente à Cabinda. Portanto, não se pode dizer que, de facto, o governo anda completamente distraído ou que tem andado a tratar Cabinda exatamente como trata o resto. Agora, aquilo que tem feito não é suficiente, e muito particularmente no que é este tema que estamos aqui a dizer diz respeito. Porquê? Porque nós temos muita mercadoria que entra por via terrestre, não é? Que vai pela via rodoviária. Ora, nesse sentido, não é? É preciso que, se alguma coisa tem estado a ser feita, que o governo assuma este problema de forma, de facto, muito mais abrasiva, não é? Para que efetivamente se encontre aí uma solução, porque senão, quem efetivamente depois vai levar com as contas, não é? Não será necessariamente, mais uma vez, como sempre, não é? Será necessariamente a população, e as ameaças dos operadores não podem ser levadas de ânimo leve. Até porque, deixa-me dizer, porque também assim, os preços podem escalar até atingirem níveis incomportáveis e as pessoas simplesmente ficam sem recursos para adquirir os produtos, não é? Portanto, é de facto crítico que o governo angolano veja esta situação, perceba o apelo dos operadores e dê respostas que de facto concorram no sentido de se amenizar essa situação, que se encontrem equilíbrios. É mais uma matéria de valor económico. A seguradora de crédito francesa, Coface, numa análise macroeconómica, prevê para Angola um crescimento modesto e destaca como pontos negativos a corrupção, o ambiente de negócios medíocre, a redução das despesas sociais, o desemprego elevado, principalmente entre os jovens, e o excesso de burocracia. Não é nada de novo. Não é nada de novo. Não. Portanto, as projeções que nós temos feito, mesmo até as projeções, o crescimento que o próprio governo assume em termos de Orçamento Geral do Estado, não é nada de especial. Já houve, desde o princípio do ano, que algumas agências vão apontando para previsões um bocado menos otimistas do que aquela que o governo assumiu no Orçamento Geral do Estado. Aquilo que me chama particular aqui a atenção é o facto de nós termos uma seguradora da dimensão desta, a dizer com frontalidade, a apontar com frontalidade a questão da corrupção, porque a corrupção tem seguido duas vias na forma como aparentemente é percebida, não é? No contexto angolano há muita crítica, penso, não sei, não vou atrever-me aqui a dizer números, mas a percepção que nós temos é que a maior parte das pessoas hoje pensa que de facto a corrupção continua a existir face aos escândalos todos que são conhecidos e os escândalos que são desconhecidos, não é? E tudo aquilo que nós sabemos e que não é objeto de publicitação aqui. Portanto, as pessoas têm essa ideia, mas aparentemente lá fora fez-se a tal campanha que deu a ideia de que não, olha, estamos atrás da Isabel dos Santos, já julgamos o filho do ex-presidente, agora vamos julgar o antigo sei lá, talvez o braço direito do Presidente da República, o General Copelipa, então o combate à corrupção está efetivamente a acontecer. Portanto, aparentemente lá fora, durante um certo período, a mensagem de que estava aqui a acontecer o combate à corrupção aparentemente terá
terá pegado, terá pelo menos convencido alguns setores. Hoje vêm dizer-nos, já vamos tendo algumas agências que vão percebendo que afinal a história não é bem assim, e como tu acabaste de referir o exemplo desta seguradora francesa, que entre os vários aspectos que menciona como os pontos fracos de Angola, é preciso dizer que Angola já está a ser considerada, particularmente no contexto da África subsaariana, como aquele país com potencial mais elevado de entrar em cumprimento. Isso, obviamente, estamos aqui a entrar no tema da dívida, e quando nós temos projeções como estas, que apontam para uma situação muito mais periclitante, muito mais grave em termos de crescimento económico, um crescimento quase nulo, quando se diz que há de facto muita burocracia, apesar de toda uma narrativa. E repara que nós temos um governo novo, e eu quando falo em governo novo faço sempre questão de pôr as devidas aspas, por estarmos a ser governados exatamente pelo mesmo regime, não obstante algumas diferenças, não necessariamente melhores, não é? Mas como dizia, um governo que já leva 6 anos e que relativamente a estas matérias, nomeadamente a desburocratização dos processos, já devia estar a ter notas muito mais positivas e muito mais efetivas. Mas nós temos aqui agências internacionais que continuam a dizer que o país continua de facto um país muito burocrático nos processos, e aponta a questão nomeadamente do desemprego, que é um problema, a questão da precariedade das condições sociais. Ambiente de negócios medíocre. Tal e qual. Mas o que faz do ambiente de negócios angolano um ambiente de negócios mau ou péssimo é precisamente esse conjunto de fatores, não é? Quando se aponta que afinal ainda há muita corrupção, há muita burocracia, difícil de trabalhar. E depois, associadas a essas questões que eu vou utilizar aqui um termo talvez inapropriado, que são de caráter mais administrativo, não é? Porque a corrupção se combate com as instituições ou com as instituições, não é? A questão da burocracia também passa por reformas no setor administrativo. Já a questão, por exemplo, da precariedade das condições económicas, não é? Perspectivas de crescimento económico nulo, a questão da instabilidade da moeda, a questão do desemprego, o conjunto destas questões é que faz de facto do ambiente de negócios um ambiente de negócios mau, não é? O Presidente da República tem uma visão diferente. É normal. O Presidente da República tem o direito de ter uma visão diferente. Ele é um ser humano que pensa, que tem cabeça, que lê os factos e que pronto, tem a legitimidade de fazer as leituras na forma como ele entende, porque eu acredito que o Presidente da República em algumas questões esteja mesmo convencido que está a fazer bem, não é? Independentemente de todas as críticas que nós fazemos relativamente a determinadas matérias, o Presidente poderá estar convencido que nós é que andamos errados, e até possivelmente em muitas matérias nós é que andamos errados. Se calhar o Presidente tem razão. Há algumas coisas também que poderão ser são aferíveis também no tempo, não é? Então é normal que o Presidente pense diferente, mas para a população é chocante. Para a população é chocante porque a população sabe, os factos estão aí. A população sabe que o Kwanza perdeu o valor de forma absurda desde que o Presidente João Lourenço chegou ao poder. A população sabe que perdeu o poder de compra de forma absolutamente surreal desde que João Lourenço é Presidente. As pessoas sabem que a pobreza aumentou desde que o Presidente João Lourenço é Presidente. As pessoas sabem que o desemprego aumentou desde que o Sr. Presidente João Lourenço é Presidente da República. Portanto, os indicadores sociais não melhoraram. Os indicadores económicos também não melhoraram, grosso modo, não é? Então a pergunta depois que se vai fazer é, então o que é que se fez? O que é que o Presidente João Lourenço anda a fazer? E tu me dizes, olha, o Presidente tem uma opinião diferente, porque na opinião dele as coisas estão bem. Tem o direito de pensar assim. Nós temos o direito, naturalmente, também de pensar de forma diferente, mas aqui é preciso dizer com muita frieza e tranquilidade que, mais do que a nossa opinião, os factos, os dados são indesmentíveis. Ainda há bocado estavas tu a lembrar que o Instituto Nacional de Estatística atualizou a inflação para cima dos 21%, sou em janeiro, não é? Quando, repara, nós nos últimos 2 anos andamos
andamos, como quem diz, porque não andamos, mas pelo menos a entidade que tem competências para o controlo do poder de compra da moeda, que é o Banco Nacional de Angola, não é? Andou a vender-nos a ilusão de que nós estávamos mesmo a lutar para colocarmos a inflação na casa de um dígito, não é? Essa ilusão foi-nos vendida pelo menos nos últimos 2 anos. Não é? Repara, já estamos a falar da inflação acima dos 21%, embora há quem diga que, de facto, a inflação é muito superior a isso. Eu costumo dar sempre o exemplo do Centro de Investigação, exatamente do Cinvestec. Eu, por acaso, nós tivemos aqui uma conversa com o politólogo Carlos, está a escapar-me agora o sobrenome, o que é muito mau, mas ele dizia que para os académicos é irrelevante a questão de se a inflação está nos 20% ou está nos 40%, porque para ele o mais importante, ou para os académicos, são as métricas que são usadas, ou os modelos que são usados para se aferir um valor ou outro, mas a verdade é que para um investidor, por exemplo, a realidade é outra, não é? O investidor não é académico, não é? O investidor precisa trabalhar com dados que sejam mais exatos, não é? O mais próximos da verdade, o mais próximos do exato, não é? Porque o académico, o investidor não tem de ficar a fazer contas se quem está a dizer a verdade é o INE, se o modelo que está correto é do INE, do 20%, ou o que está correto é do Cinvestec, que diz quase 40%. Portanto, o investidor não tem de estar perdido entre uma coisa e outra. Outra coisa é a discussão académica, que tem o valor que tem, que depois entra na discussão dos modelos, etc. Outra coisa é a informação que o investidor usa para tomar decisões de investimento. E aqui é onde está o grande problema, não é? Quando nós temos esta informação, e depois repara que nós estamos a falar de divergências marginais, estamos a falar de divergências significativas, não é? Quando um diz 20%, o outro diz 38%, estamos a falar aqui de divergências significativas e que de facto podem são suscetíveis de colocar reticências na cabeça de quem tem a decisão de fazer investimentos. Quando se fala de deterioração do ambiente de negócios, ainda esta semana estava a ler declarações do empresário Pedro Godinho, salvo erro, a dizer que há empresários americanos, repara que numa altura em que o presidente João Lourenço está a ter uma tentativa de aproximação aos americanos para trazer investimento americano, está o responsável da Câmara de Comércio em Angola, Estados Unidos, a dizer-nos que há empresários americanos, investidores que estão a pensar em abandonar o país porque não conseguem importar material, não conseguem importar equipamento, não conseguem importar serviços, isto é insuportável, a taxa de câmbio não se entende, não há divisas, portanto, tudo isto de facto acomina o ambiente de negócios e o transforma no tal ambiente medíocre, não é? No tal ambiente péssimo. Portanto, a análise que os franceses fazem não surpreende em rigorosamente nada, mas devo sublinhar aqui o facto de começar a haver aqui leituras que nos vêm de fora, onde supostamente estaria a funcionar mais a narrativa de que se estava efetivamente a combater a corrupção como devia ser, portanto, supostamente no palco externo, onde esta narrativa de alguma maneira estava a ter melhor acolhimento, agora começam a vir leituras de que não, efetivamente as coisas não estão assim, que a corrupção continua endémica e continua a ser um dos principais fatores que minam o ambiente de negócios. Vamos então avançar para o último tema. Durante o feriado prolongado registaram-se mais de 20 acidentes que resultaram em igual número de feridos e 4 mortos. Mais de 600 automobilistas foram sancionados com multa por diversas infrações ao Código de Estrada. O que é que se está a passar? Como é que se resolvem estes problemas? Este problema é extremamente complexo, nós já falámos disso a vezes sem conta e é um tema sensível, porque envolve infelizmente, invariavelmente, perdas de vidas humanas. Não é? Eu penso que este problema, apesar de algum esforço que as autoridades têm feito ao longo do tempo, já não tenho problemas em dizer isso, mas penso que é preciso fazer muito mais, sobretudo no plano pedagógico, não é? Sobretudo no plano pedagógico.
Os angolanos, de uma forma geral, não sabem conduzir, nós não sabemos conduzir sequer. Quer dizer, nós temos uma conjugação de vários fatores. Temos por mais estradas muito mais, de iluminação que não é muito má, mas depois temos também o problema do fator homem, não é? Os angolanos, de uma forma geral, não sabem. Nós temos problemas sérios com a condução. Todo mundo que anda na estrada sabe disso. Estes números dizem alguma coisa, mais de 600 automobilistas sancionados. Dizem, sim, não, porque aqui o problema é mesmo sistémico. O problema, quer dizer, todas as variáveis contribuem para o problema. O fator humano também é problemático. Nós temos, e aqui o fator humano precisa mesmo de muita educação, precisa, deixa-me que eu te dê, permite-me e perdoa-me aqui eu dar aqui um exemplo pessoal, não é? Eu cheguei este fim de semana, estive fora durante algum tempo e por acaso estive a conduzir. Lá fora onde eu estive a conduzir, quando eu me aproximo da passadeira e vejo que há um peão que vai passar, antes mesmo de pôr o primeiro pé na passadeira, eu já travo a viatura, eu paro para o peão passar. Não é? Eu estou a andar e estou atento, estou a ver, olha, aquele vai, já está perto, já pôs o pé, paro. O peão tem prioridade nas passadeiras, particularmente quando não há sinais luminosos. Nós aqui tudo funciona ao contrário, o peão não tem prioridade. O peão não tem prioridade, por isso é que todo mundo passa a correr, todo mundo anda o peão, mas atenção, o automobilista angolano está mesmo convencido, eu não sei que escolas é que nós temos, que o peão não tem prioridade. Mesmo naquelas passadeiras sem os semáforos, sem sinais luminosos. O peão não tem prioridade. Este é um problema aparentemente simples, mas é tão demonstrativo da gravidade do problema que nós temos. Eu fiquei 2 meses a conduzir fora. Posto cá, põe-me a conduzir, eu tenho de me vigiar para conduzir mal. Está a ver? Eu tenho de me vigiar para errar. Porque se eu tentar conduzir bem, parte-me o carro. Não é? Eu vejo por cima de uma passadeira, bem, agora é para reduzir. Quem vem atrás de mim está a andar, quer dizer, não percebe que está aí a passadeira e acha que eu sou louco porque estou a reduzir a velocidade. E aí acontecem muitos acidentes nestas circunstâncias. Não é? Já desde que eu cheguei, já por 2 vezes quase que me partiram o carro todo porque eu me distraí e tentei conduzir bem. Quer dizer, está a ver o paradoxo? Eu tentei Mas como conduzir é que se resolvem esses problemas? Eu estava a dizer, é preciso que haja aqui uma abordagem multidimensional, é preciso que haja muita formação, é preciso que haja muita pedagogia, a polícia tem um trabalho, porque é sério. E o mais caricato... Mas o que é que se faz então nas escolas de condução? O mais caricato nisso é que às vezes estes episódios acontecem com um agente regulador ao lado. Com um agente regulador ao lado. O agente regulador às vezes está na passadeira, numa passadeira sem sinal luminoso, e quase também a pedir favor para que os carros parem. Não é? Então, nós somos obrigados a conduzir, quer dizer, nós temos de errar para não termos problemas, mas é errar de forma consciente. Bem, eu não posso, aqui é melhor, quer dizer, isto é tão difícil, é tão paradoxal, mas isto, e digo isso como se fosse uma coisa aparentemente a brincar, mas é sério. Não é? É uma forma que mostra de forma reveladora o quão dramático é a questão da segurança rodoviária em Angola. Portanto, além dos acidentes entre viaturas, muitas pessoas morrem nas passadeiras, são atropeladas nas passadeiras. É precisamente isso que eu estou a dizer, porque o automobilista não sabe, mas ele está intimamente convicto de que o peão não tem prioridade na passadeira. Por isso é que eu te estou a dizer, Sueli, que eu estou a conduzir agora, hoje é o 5º dia, salvo erro, que eu estou a policiar-me para não conduzir bem. Está a ver? Eu estou a policiar-me para errar, para não conduzir bem, porque se eu parar na passadeira, o carro que vem atrás de mim, não é? Quer dizer, não é? E às vezes acontecem aquelas situações, eu penso que toda a gente que conduz sabe, que às vezes, entretanto, tu paras na passadeira, o que vem atrás de ti fica a buzinar e depois diz, olha, não ligaste os intermitentes. Eu não tenho de ligar os intermitentes na passadeira.
Isto estuda-se nas escolas de condução. Mas é muito comum, não é? Nós, quando parávamos, por exemplo, numa passadeira, um outro automobilista baixa o vidro e diz, é preciso, faz um sinal. Onde é que estão? Quer dizer, não é suposto. Eu não tenho de ligar os intermitentes na passadeira. Portanto, há aqui um trabalho, por isso é que eu dizia que é um trabalho, não é só repressão, não é só com chicote ou com o que for, mas já sobretudo, eu penso que esse problema, a solução deste problema passa sobretudo pela educação das pessoas. Mais do que prender, passa sobretudo pela educação das pessoas. Mas de quem deve ser essa tarefa? Naturalmente, é uma tarefa multidisciplinar. As escolas eventualmente podem fazer mais, e as escolas até fazem. Não é? Os nossos miúdos pequenos, os nossos filhos, muitas vezes quando vão à escola, vêm contar-nos histórias de que os professores ensinam como é que funcionam os sinais luminosos. Olha, o vermelho, quando na passadeira está vermelho, tu não deves passar. Quando está verde, podes passar. É perigoso dizer isso aos filhos de Angola, infelizmente. Mas as escolas fazem esse papel. Ora, é preciso que eventualmente, a nível das escolas de formação de condutores, também o processo seja mais rígido do que tem sido. E depois a fiscalização e a pedagogia que a polícia tem de fazer. A polícia tem de publicitar mais como é que se faz de forma correta. Eu costumo usar um exemplo aqui que até os sociólogos, eventualmente, que poderia ser matéria de investigação interessante para os sociólogos e outras áreas ligadas, eventualmente, às humanidades e ciências sociais. Quando nós, durante muito tempo em Angola, conduzíamos sem cinto de segurança, era quase ninguém, eu não vou dizer ninguém, porque obviamente não posso fazer uma afirmação como esta, mas uma parte das pessoas não usava cinto. A partir da altura em que a polícia começou a multar e a exigir e que tal, hoje quase que é mais raro ver pessoas andarem sem um cinto de segurança. Por isso é que eu digo, eu acredito, entre as várias possibilidades que existem, eu penso que é sobretudo o papel da educação das pessoas. A polícia, e aqui eu digo, atribuo responsabilidades particularmente à polícia, né, que tem esse papel de fiscalização, da publicitação. É preciso fazer campanhas de pedagogia, é preciso colocar publicidade permanentemente nas TPAs, nas rádios, a dizer às pessoas, é assim que se faz, usem cinto, todos os dias. Ainda que façamos aqui todos nós, enquanto comunicação social, uma espécie de um sindicato em prol deste serviço público, para dizer às pessoas, para dizer aos condutores, quando se estão a aproximar de uma passadeira, comecem logo a travar. O peão tem. Eu estou a dar o exemplo da passadeira por ser um exemplo prático, porque podia falar de outras coisas, não é? Isso é só para dizer que eu penso que este é um problema que requer uma abordagem multidisciplinar, porque infelizmente não é compreensível que de facto nós temos às vezes um fim de semana prolongado, tantas mortes, tantos acidentes. Não é aceitável que isto continue assim, não é? Portanto, mas mais do que a repressão, mais do que o chicote, eu entendo que é importante que se reforce aqui o papel pedagógico, o papel de formação das pessoas. É muito importante. Porque eu acredito que com o tempo as pessoas, tal como funcionou o exemplo do cinto de segurança, com o tempo as pessoas vão aprender que na passadeira é para darem prioridade ao peão, especialmente naquelas circunstâncias em que são passadeiras sem sinais luminosos. Quando tem sinais luminosos, está verde, a gente está verde, a gente passa, o peão passa. Portanto, é preciso dizer isso. Não é? Está a ficar laranja, é já para reduzir a velocidade, porque daqui a bocado vai ficar vermelho. Não é? É preciso fazer isso todos os dias e de forma massiva, porque eu acredito que poderemos salvar muitas vidas com a educação. Eu acredito francamente que neste conjunto multidisciplinar de abordagens possíveis, a questão da educação, da pedagogia, da formação das pessoas, eu penso que será crucial. Muito bem, fica então aqui a chamada de atenção e desta forma colocamos um ponto final na nossa conversa. Até para a semana. Até a próxima semana. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor.